Bem, pessoal, bem-vindo à nossa terceira temporada na Intimidade do Chefe. E eu estou aqui nesse belíssimo lugar que é a Confeitaria Colombo, no centro do Rio de Janeiro. Olha o cenário aqui, estou me sentindo um palacete francês, praticamente. Tão bonito que é, tão luxuoso, tão agradável que é esse lugar. Estou aqui com Leonardo, chefe executivo, e Marcelo, mestre da Confeitaria Colombo. Me conta um pouquinho desse lugar histórico, que viu tantos acontecimentos políticos, econômicos, e vamos lá no passado começar com o fundador. Quem é esse fundador? Qual foi a ideia genial de um empreendimento desse aqui no centro do Rio de Janeiro? A Colombo, ela foi fundada por Manuel José Lebrão, tá? Que é o criador da frase, o freguês tem sempre razão. E aí o que acontece? A Colombo já surge mesmo como confeitaria. Foi no ano, aqui está o Lebrão, foi no ano de 1894 que ele funda a Confeitaria Colombo, só que ela era bem mais simples, tá? Como vocês podem perceber, não tinha os espelhos. Aqui onde nós estamos, na verdade, funcionava como depósito do armazém que a gente tinha, tá? No térreo tinha até pilastras, que hoje já não existem mais. E essas pilastras aqui tem uma história muito legal, porque ela se tornou mesa do pessoal que deu nome à Confeitaria Colombo, que deu esse glamour para a Colombo. Por quê? O Olavo Bilac, ele briga lá no Café Pascoal, na Rua do Ouvidor, por causa de recheio de empada. Que era outro café. Exatamente. E aí, o Lebrão o convida para frequentar a Colombo e começa a tratá-lo aqui hiper bem, fazendo com que ele continue na casa. Eram os dois pontos. Era os pontos da época. Da época. Glamour da época. Glamour da época. E aí eram eles concorrentes? Exatamente. E com a vinda dele para cá, os amigos que lá frequentavam começaram a migrar também. Entre eles, Rui Barbosa, Machado de Assis e Emílio de Menezes, dando início aqui à roda de intelectuais da Confeitaria Colombo, que mais tarde virou a sucursal da Academia Brasileira de Letras. É português esse fundador, hein? Exatamente. E ele alojava os portugueses no... 99% dos funcionários eram portugueses que vinham para trabalhar na Colombo e moravam na própria confeitaria. E esses que eles falaram aí é como se fossem os digitais influencers da época. Eram os caras que ditavam a regra, os poetas. Não tinha mídia social. Eram os midiáticos da era época. boca ao ouvido. Escreviam Outros... poesias aqui, escreviam poesias, era o... Conta um pouquinho o que essas paredes presenciaram nesses anos todos. Muitas e muitas histórias. Algumas histórias picantes eu quero. Pode ser com o presidente? Pode ser com o presidente. Getúlio Vargas, toda vez que ele vinha, deixa eu pegar uma foto dele aqui, almoçar na Confeitaria Colombo, aqui está Getúlio Vargas, tá? Toda vez que ele vinha almoçar, vinha a Virgínia Lane para ficar de paquera com ele, sentava na mesa ao lado. A amante do presidente? Assim dizem. Assim dizem? E a característica da Virgínia, o que é? Foi a mulher que teve a perna mais bonita do Brasil, né? A perna mais bonita do Brasil. Gente, não tinha esse negócio de bumbum na época, mas a gente olhava pelas pernas. Agora subiu de andar. Era outros tempos. Era outros tempos. Os anos 50, 60, já chegamos nos anos 50, chegando nos 60. Rio de Janeiro, República Exatamente. Federal, e o governo no Palácio do Catete, é isso? Exatamente. E aí o que acontece? Ela lança uma música, Sassaricano, que imortalizou a Colombo, porque nessa marchinha de carnaval fala do velho na porta da Colombo. E por falar em música, aqui trabalhou o maior músico brasileiro, tá? O Villa-Lobos. Exatamente. Eu sou admirador, que trabalhou aqui. Trabalhou aqui tocando violoncelo, às vezes piano. Já consagrado como artista, ele retornava a casa para comer um prato chamado escalopim boctieri, que era o preferido dele. E a mãe dele foi nossa funcionária, porque ela havia ficado viúva, eram 7 filhos, incluindo o Vila, para ela poder cuidar, né? Então ela começou a passar as toalhas, guardanapos e engomar o uniforme dos funcionários, porque naquela época engomava-se os uniformes. Sim. E aí o que acontece? O próprio Villa-Lobos vinha entregar os guardanapos na casa. E sabe quem vivia almoçando aqui quando estava no centro do Rio? Essa eu ainda não lhe contei. Santos Dumont. Santos Dumont. Isso é muita história, é uma época incrível, que retraça todo um Brasil. E fala da questão dos espelhos, que eu fiquei intrigado. Esses espelhos, eles vieram da Antuérpia, porque com a vinda dos poetas para cá,
a nata da sociedade passa a frequentar a casa. Ele passa a ganhar muito dinheiro, mas o espaço era pequeno, porque aqui era depósito. Lá embaixo, o salão é pequeno. E o salão pequeno, isso. Então, para dar amplitude na casa, ele manda vir os espelhos da Antuérpia, na Bélgica. Vieram em 3 viagens de navio, a primeira lá em 1913 e a terceira e última em 1919, completando então o salão. E aí esses espelhos que dão aquela amplitude, a gente vai ver daqui a pouquinho, eu vou filmar para vocês. Agora, todos esses materiais que nós temos aqui, fala um pouquinho desse piso. Na verdade, a Colômbia é um pedaço da Europa dentro do Rio de Janeiro. Isso. O piso, ele é ladrilho hidráulico, ele veio de Portugal. Lá embaixo, o mármore é todo ele Carrara italiano e aqui em cima ele coloca a claraboia e o vitral também francês. Aquela parte do teto. Exatamente. É francês. Francês. Que é a verrière, que a gente fala em francês. Não é isso? Por isso predomina o estilo Art Nouveau na casa. Apesar dele ser eclético, predomina o Art Nouveau. E Juscelino vem aqui, o que acontece? Juscelino tinha a mesa cativa dele e ele gostava tanto da Confeitaria Colombo que ele ofereceu na época para o seu França, que era o proprietário na época da Confeitaria Colombo, um terreno para construir uma Colombo em Brasília. Só que ele não quis. Nada de filial, só a sede original. E uma coisa interessante é que o fundador não tinha herdeiros. Não. E olha o que ele fez com tudo, porque ele era um mecena. Exatamente. Ele era uma pessoa riquíssima, fez uma fortuna. E o que ele fez sem herdeiro? Ele aqui, a Colombo, ele doou para os funcionários. Olha. Que aí mais tarde, eles doou assim, o comércio, eles acabam comprando também a casa. Olha que situação. Sem herdeiro, ele faz uma doação para os funcionários que ajudaram, obviamente, a construir esse império, a construir esse nome aqui no centro do Rio de Janeiro, referência para os carioca e para o Brasil. E tem uma historinha muito legal também, porque o que acontece? Diz a lenda que as leis trabalhistas que Getúlio Vargas criou, ele se inspirou na Colombo, porque o Lebrão, ele já dava férias para os funcionários aqui e um 13º. Como eram todos portugueses, ele criou uma tabela para que eles pudessem ir a Portugal visitar os familiares, que aí seriam as férias. E no final do ano, ele tirava um percentual do lucro e repassava para os funcionários. Ele tinha uma visão muito antes do tempo dele. Pensando no bem-estar social, que é fundamental no empreendimento, qualquer empreendimento que seja, que você possa dar bem-estar para seus colaboradores, que afinal, eles que constroem junto o nome, a sua empresa. Então, isso é realmente para nós espelhar nesse grande empreendedor que foi esse português muito à frente do seu tempo. E ele era um paizão. Até para paquerar, tinha hora para poder sair da Colômbia e tinha hora para retornar. Para casar, tinha que pedir permissão a ele. Uau. Então, o colaborador tinha suas horas para sair da Colômbia. Pós-trabalho, para poder fazer uma paquera, né? E se quisesse casar, tinha que apresentar a noiva. Exatamente. Para o paizão, para o patrão. Exatamente. Isso? E o patrão virava o padrinho do casamento. Exatamente. Era festeiro, sabe? De alguma... Eu acredito que sim, porque o gerente que trabalhou aqui, que inclusive, esse gerente que me passou tudo isso, sabe quem que ele atendeu? Rainha Elizabeth. Aqui? Ela foi no palácio, a Colombo serviu o banquete para ela. E ela gostou tanto de sorvete de bacuri que a Confeitaria Colombo mandou polpa de bacuri para a Inglaterra para fazer sorvete para ela lá. Para a Rainha Elizabeth. Olha, quantos príncipes, rainhas passaram por aqui? O rei da Bélgica esteve aqui, a Colombo fez um banquete para ele, que foi muito legal. Inclusive, ali no nosso Espaço Memória, que é o nosso mini museu, tem os bacarais franceses que estão expostos ali, que na época a Colombo importou 5.000 peças para esse banquete. Uau, muita história, gente. O freguês tem sempre razão. Ele era uma pessoa de ir de mesa em mesa, de se relacionar também? Não? Ele tinha uma equipe que os garçons eles não cobravam a conta. Ele tinha os funcionários que eram chamados interessados, que eram os portugueses mais achegados a ele, que faziam toda essa cobrança de mesa. E ele tinha essa relação pública junto ao público? Sim. Ele fazia isso? Sim. Olha só, é muito importante isso também no seu negócio, você está sempre se relacionando com os seus clientes. Com certeza. É uma referência aqui no Rio de Janeiro e, graças ao Marcelo, a gente, memória viva dessa Confeitaria Colombo,
que eu agradeço pela Muito participação obrigado. aqui. E vamos agora para o nosso quadro do nosso chefe Leonardo, na intimidade do chefe. Bem, pessoal, no programa Na Intimidade do Chefe com Leonardo aqui na Confeitaria Colombo, vamos saber um pouquinho da vida desse chefe executivo que comanda a confeitaria há quantos anos? Eu estou aqui há 2 anos e meio. Há 2 anos e meio. Conta pra gente da sua infância, adolescência. Você é de Russa? Não, meu pai O que pai era... que é de lá? Isso, meu pai era de uma cidade chamada Nova Russas. Lá na Rússia? Não, no nordeste do Brasil. Não, desde o Brasil, é brincadeira. Então, onde fica exatamente? Fica no Ceará. Meu pai era de lá. Então, vocês se mudam para o Rio, você nasceu É, aqui? eu nasci aqui. Mas seus pais se mudam para o Rio? Se mudou para o Rio e a minha questão com gastronomia começou com uma tia minha tia-avó, que inclusive ela mora com a gente até hoje, que ela era cozinheira de uma casa de família, gente. Ela ficou muitos anos e Qual bairro do Rio? no Leblon. No Leblon. Ela veio para cá e ficou a vida inteira na casa dessa família. E os finais de semana ela ia para nossa casa e ela levava um tipo de gastronomia que a gente não conhecia, né? Eu lembro que a primeira vez que ela fez um quiche Lorraine, para mim foi uma descoberta. Cara, que troço genial. Quiche Lorraine. É um empadão sem tampa, eu fiquei assim sem entender. Eu achei maravilhoso, ela levava alguns pratos. Ela teve acesso a uma cultura que a gente não tinha, né? E ela, para mim, foi a minha grande referência de gastronomia da época, foi ela. Tem sido até hoje que ela tá com 80 anos, 82 anos. Beijo, tia. E depois, em que momento você vai ter se deparando com panelas, receitas? Então, aí eu entrei pro exército, fiquei lá durante um tempo, fiquei naquele período obrigatório, né? Quando foi chegando próximo ao final do ano, eu vi que ia acabar sendo dispensado. E um belo dia na formatura, o sargento falou que tinha 2 cursos de gastronomia, que na época não era gastronomia, no Brasil era curso de culinária, né? Culinarista que falava, isso em 1997. Não é que a gente seja velho, que a gente começou bem novo, né? Você é bem mais jovem do que eu. Aí fui voluntário a fazer o curso, eu e mais umas 70 pessoas, e desses 70 escolheram eu e mais um colega. E nós fizemos esse curso para aprender a fazer cozinha, mas uma coisa militar. Tá. Cozinhar para guerra, para aquela coisa toda. E eu fui parar num quartel que tinha oficiais generais, né? E os generais comigo bem melhor do que os outros quartéis que não tinham generais. Inclusive bem conhecido agora que é ministro, não é? Isso, o general Heleno, que ele foi o comandante da brigada. Um belo dia ele quis jantar. Eu estava de serviço, eu devia ter uns 23 anos por aí. E general, eu vou jantar e eu quero comer a mesma comida que o soldado está comendo. Eu falei, pronto, estou preso. Pronto, você está preso, você vai comer mesmo, porque o soldado, o general aí... E ele fez questão, quero comer a mesma comida que o meu soldado está comendo. E eu me lembro que eu tive que fazer a comida e o rapaz que servia, que a gente chama de cassineiro, que é o garçom no caso, o tenente falou assim, ó, o garçom é muito feio, você vai fazer a comida e ainda vai servir para ele. Que você tem noção, o mais bonitinho era eu, você imagina os outros, né? Eu falei, meu Deus do céu, fiz a comida dele, coloquei o prato, ele começou a comer. Daqui a pouco... Mas você fez melhor do que se fosse para o soldado? Não, então, eu fui pego de surpresa, mas eu sempre tive isso comigo. Se eu vou fazer algo para quem quer que seja, eu vou dar o meu melhor. Tá. Dentro do que tinha, eu procurava fazer, e o pessoal falava, até hoje meus amigos que me encontram, pô, Fernandes, ele me chamou de Fernandes, que era o nome de guerra, quando você estava de serviço, a gente sabia que a comida ia ser boa, você fazia com certo capricho dentro do que eu podia fazer. E ele começou a comer, eu lembro do cardápio até hoje, era frango assado, arroz, feijão e farofa. Pode faltar um feijão. E tinha que ter, tem que ter. É a base do brasileiro, né? Ainda mais que um quartel para o cara se alimentar. Ele começou a comer, daqui a pouco ele perguntou, quem fez essa comida? Opa! Aí eu fiquei assim, uns 3 segundos assim, mudo. Aí eu falei, quer saber de uma coisa? Ou eu me consagro ou me arrebento. Aí a gente toma posição sentido, eu falei, foi eu, excelência. Aí ele falou assim, tá muito bom, tá muito bem feito, muito bem temperado. Eu tive aquele momento de alívio, né? Aí eu fui e fiz meu nome. Eu falei, ó, do mais antigo que é o senhor, o mais moderno, tá comendo a mesma alimentação, dentro do que o exército me deu, eu pude fazer o melhor que eu pude e tal. E no outro dia tinha é como se fosse um jornalzinho chamado de boletim interno, né? Tinha um elogio para mim gigantesco naquele jornal, ele botou a tropa toda em forma e falaram o meu nome. Queria elogiar o soldado Fernandes por ter feito isso, aquela coisa toda. Nem o meu comandante sabia quem eu era. Quando ouviram falar meu comandante, quem é esse cara? Manda buscar. Aí eu fui lá na sala do meu comandante, ele, você que é o Fernandes, ele sou, ele, parabéns e tal.
E de lá para cá a coisa começou a melhorar. Eu sempre gostei muito de ler, de estudar. Naquele tempo não tinha Google, não tinha... Era livro de receita, né? E eu comecei a estudar aquela coisa toda. E teve um jantar na casa dele que ele ia oferecer para os oficiais generais de outros estados, os comandantes de outros estados. Inclusive o ministro do Exército estaria na casa dele. Ele é você que vai fazer, porque o cara que está na minha casa, que era um taifeiro, ele só sabe fazer medalhão com arroz da piemontese. Eu não aguento mais comer isso. Aí na época estava na moda fazer aqueles coquetéis de camarão, aquele camarão na moranga, a gente botava uma abóbora com os camarões saindo aqui. Naquela época era isso, era uma sofisticação absurda na época. Eu tinha acabado de estudar sobre aquilo e eu fiz um buffet daquele jeito. Quando chegou os oficiais com as esposas que elas viram que tinha um negócio diferenciado, elas perguntaram, vocês contrataram um buffet? Aí ele, não, isso aqui é o meu soldado que fez isso. Aí o meu nome disparou. Aí eu comecei a ser tratado de uma forma diferente, onde eles iam, recepção de oficiais generais, militares, visitas dele, eu tinha que estar levando, fazendo coquetéis, fazendo recepções daquele... Essa fase militar, ela durou quanto tempo? Durou 9 anos. 9 anos. E aí você resolve sair? Aí não foi nem eu que resolvi, na verdade, numa mudança do governo, foi até no governo Fernando Henrique, chegou uma ordem de Brasília de que tinha que mandar todos os militares de Marinha, Exército e Aeronáutica, ia ter um corte. Teve um corte, uma redução da ponta do Brasil a outra. E eu trabalhava na casa eu não tinha como sair, era o mais certo a ficar. Eu lembro que o general falou assim, nem eu consigo te segurar. Eu falei, não, acho que tudo é um ciclo, né? Fechou, vai ser aqui, acabou, vamos para... E eu já estava preparado, já tinha estudado, me preparado. Os finais de semana eu fazia eventos aqui fora, trabalhava em buffet. Eu sempre procurei estar antenado, porque eu sabia que a qualquer momento aquilo poderia acabar. E foi o que aconteceu. Eu saí e comecei a trabalhar em alguns buffets, e comecei a trabalhar em alguns restaurantes. E de lá para cá eu vim galgando algumas posições, até que cheguei, logo depois que saí do Exército, 6 a 7 anos depois, eu tive a minha primeira oportunidade como chefe de cozinha. E de lá para cá a coisa vem andando e eu já estou aqui. Seus influenciadores nessa fase, quem são? Porque alguns deles eu conheço muito bem. Graças a Deus eu tenho o prazer de ser amigo dos caras que eu sou fã. Tipo, Roland Vilar, pra mim é... Precatelan, Sofitel, Rede Star. Eu tive o prazer de trabalhar com ele, ajudar a implantar alta gastronomia hospitalar no Brasil. Ele foi o precursor da coisa. Pioneiro da alta gastronomia hospitalar. Foi assim, na época, um choque, foi quebrar um muro gigante com um martelinho pequenininho, porque a cultura do pessoal de hospital era sem sal e sem tempero, sem sal e sem tempero. E a gente chegou lá e a coisa deu certo. Como que vocês se conheceram? Então, eu estava, depois de alguns lugares, eu trabalhei como chefe nas Olimpíadas de 2016, eu fui um dos coordenadores, e acabou as Olimpíadas e eu tive uma proposta para trabalhar no Hospital Copa d'Or. E eu fiquei meio que assim, porque eu já tinha trabalhado em alguns restaurantes de renome, eu tinha participado do Rio Show Gastronomia 2013, o restaurante que eu chefiava teve a indicação de o melhor corte de carne do Rio, chefe revelação na época foi o Gonzalo Parrilha. Sim, você foi chefe revelação, e aí partiu para um hospital... Isso, e o melhor corte de carne, que era essa casa que nós chefiamos, inclusive com uma outra inspiração, que é o chefe do Mesquita, que é o chefe do Mesquita, que é o chefe consultor, é o chefe da Bandeirantes, ele trabalha no programa Melhor da Tarde, ele é bem conhecido, e é muito meu amigo pessoal, a gente trabalha junto até hoje, que ele tem consultorias e eu trabalho junto com ele. E eu falei, pô, vai mesmo para o hospital, sendo que era de segunda a sexta, tinha um horário bem reduzido, era bem tranquilo, sábado, domingo, feriado, eu estava em casa, eu poderia dar minhas consultorias e dar minhas aulas, eu falei, pô, vai agregar. E o plano de saúde era muito bom, como eu comentei com você, eu tenho um filho especial, né? Falei, pô, vai ser legal para mim, vai ser bom. Mas eu fiquei meio que um chefe já tinha um certo nome, trabalhar numa área hospitalar. Um chefe, pai de um filho especial, consegue se dedicar a esse filho? Sobra horas? Então, um dos motivos de eu meio que me enterrar para poder estar mais tempo com ele, porque eu trabalhava sábado, domingo, feriado, e eu perdi muito isso com ele. A gente sabe o quanto o chefe tem uma carga horária de 80 horas semanais. Quando não dá mais, né? Quando não dá mais, e aí, tendo um filho especial, a dificuldade de poder ter mais tempo aí com... eu abri mão de uma coisa para ter mais tempo com ele, foi uma decisão pessoal. Eu lembro que aí que partiu para o hospital, então? Sim, aí foi os meus amigos que falaram assim, cara, você vai se enterrar aqui e tal. Só que ninguém sabia, eu estou abrindo aqui o coração para vocês, que assim, ninguém sabia o motivo de eu estar fazendo isso. Mas mas assim, eu sou um cara
eu creio em Deus, eu sou muito temente a Deus, acho que tudo tem um propósito, né? E eu trabalhando, comecei a desenvolver um trabalho lá, era bem complicado da área comercial, né? Sim. Tem uma série de restrições. Um erro lá pode ser fatal. Se o cara for comer, levar um prato errado para um cara que é alérgico, você tá... Sim, eu aprendi muito, é uma responsabilidade absurda. Até que um dia o Roland Vilar chegou lá para poder dar uma consultoria no Copstar. Quando ele me viu, aí ele, Leonardo, a gente começou a conversar, tá fazendo o que aqui, cara? Eu falei, aconteceu isso. Mas vocês não se conheciam antes? Eu vi ele uma vez nesse Rio Show Gastronomia de 2013. Tá. Ele tava lá e fazendo aquela coisa, só que tava o nome do chefe, daquela coisa toda. E ele, Leonardo, na verdade ele nem me conheceu. Eu falei, chefe, expliquei a situação, ele foi meio que lembrou de mim mais ou menos. Aí ele, você tá fazendo o que aqui? Aí eu tinha explicado a minha situação, ele, poxa, eu tô com uma proposta de assumir a hotelaria, fazer um serviço de hotelaria, é um negócio meio louco, pioneiro no Brasil, que não existe, e eu, você é o cara que eu tô procurando para você já tá inserido. Eu falei, eis-me aqui. Tudo tem um propósito, tudo está escrito, e tudo acontece no seu devido tempo. E aí veio, na época, a gerente de hotelaria, que era do Sofitel, também assumiu lá. Quando ela viu, ela fez a mesma pergunta, Leonardo, o que você está fazendo aqui? E quantos anos à frente dos hospitais? Eu fiquei 5 anos com o Roland Vilar. Aí os 2 primeiros anos foram aquela coisa de aprendizado, de ter que reensinar o pessoal a trabalhar, a fazer um empratamento, a apresentação, a saber de que tipo, uma esposa vai ter neném e o marido está de acompanhante, ele não está internado. Sim. Ele pode tomar um champanhe como uma lagosta. Ele está num ambiente particular, ele tem esse tipo de privilégio. E é que o cara que está internado, ele está fazendo uma cirurgia no joelho. Ele não necessariamente precisa comer uma comida extremamente insossa e sem cor e sem... E a gente começou a fazer e o pessoal, nossa, é diferente isso aqui parece que a gente, eu vou ter alta hoje, eu nem queria, vou ficar mais um dia. Era mais... E a coisa deu certo. E eu fiquei 5 anos lá e acabei saindo. Foi quando eu tive uma proposta para dar uma consultoria na Confeitaria Colombo, que ela já ia muito bem na parte de confeitaria. Ninguém sabia que aqui nós tínhamos... Não, aliás, você estava me falando, quando a gente fala de confeitaria, essa casa chegou a servir mais de 80 tipos de sobremesas, é isso? Isso, antes da pandemia, assim, por conta aqui tem muita tradição, né? Eu vejo muito aqui, vem o avô, o pai e o filho. O avô vê as 3 gerações, porque o avô fala assim, meu pai vinha aqui comigo e eu comia um doce tal. E tem uma memória. Era famoso pelos doces. Isso. E havia uma gama de doces impressionante. Tipo assim, mas isso mudou. A pandemia fez com que o mundo mudou, né? O mundo mudou, enxugou. E também um ponto importante que a gente estava falando há pouco, os gostos mudaram. Mudaram muito. Porque você vai fazer um evento com o pessoal da Bélgica no aniversário agora, sim, em setembro. Aniversário, inclusive, da casa e da vinda do rei. O aniversário da casa é todo dia 17 de setembro. Isso. E é um evento que era feito, que era uma missa, a gente faz um bolo de 5 andares, E aí no dia 17 você vai reproduzir uma receita que vocês encontraram da época do rei da Bélgica. O rei da Bélgica veio aqui, o rei da Bélgica com a rainha da Elizabeth da Bavária, que era a esposa dele. O pessoal confunde muito achando que a rainha Elizabeth veio aqui. Da Inglaterra, mas não é. E nós vimos as celebridades que comeram aqui e a gente viu que nesse dia foi um mega do evento. Se você botar na internet, você vai achar a Avenida Rio Branco tomada. Bandeiras da Bélgica nas janelas, um evento assim, o Brasil parou para receber esse casal real. E aí, qual era essa sobremesa da época? E é uma sobremesa chamada Rei Alberto, que é uma sobremesa que foi inspirada na bandeira da Bélgica, que era creme de ovos, gelatina, que era o boom da época, tinha acabado praticamente de ser inventado e o rei ficou apaixonado por gelatina, e um purê de ameixa. Ela ficava amarela, vermelha e preta, para representar a bandeira da Bélgica e os fios de ovos por cima. Exatamente isso que a gente estava falando há pouco, esses tipos de sobremesa hoje não estão no gosto das pessoas. E agora o mundo mudou e a gente vai fazer uma repaginada, tem que fazer uma repaginada no cardápio de que foi servido, vai ser praticamente o mesmo cardápio, sendo que assim, a gente vai fazer essa sobremesa Rei Alberto, a gente vai colocar uma inspiração mais atual, uma coisa mais atualizada, porque a Colombo está se atualizando. Eu quero talvez uma variedade sem doces. Hoje vocês trabalham com 30, 35? O nosso expositor de doces na frente tinha em torno de 80 sobremesas. Nós descobrimos depois, quando veio a primeira pandemia, quando fechou, que daquelas 80 sobremesas, os carros-chefes eram 50. A gente tinha que manter aquele restante por conta da tradição, porque a pessoa vinha aqui, tinha uma história em cima, e a pessoa vinha para comer
aquele doce, e depois de um tempo a gente teve que dar uma enxugada no cardápio e entender de que agora a gente vai ter que trabalhar com aquilo que temos, e vimos os carros-chefes que é o que vem, tipo assim, o nosso Mil Folhas. Ele é um Mil Folhas vendidos há 125 anos com a mesma receita. Esse teve que ficar. Nós temos doces que vêm da época e Sim, que continuam. Continuam. Então não são todos que foram descartados. Não. Então, mesmo que o gosto das pessoas mudou, eu acredito que tem uma procura por menos açúcar, né? Sim. Deve ser o que prevalece hoje em dia pelo gosto das pessoas, mas principalmente por questões de alimentação mesmo. Sim. Né? A gente sabe que o açúcar não é tão bom quanto para a saúde. Então, o tal de diet, tudo diet, Diet ou light. diet ou light, que prevalece hoje em dia. E hoje a nossa sobremesa ela a gente tem um chefe patisserie muito bom, porque eu não consigo chefiar isso aqui sozinho, né? Sim. Porque é uma unidade muito grande. Quantas pessoas trabalham ali essa aqui? Quando eu cheguei aqui na minha equipe, chegou a ter 280 pessoas. Hoje eu devo estar em torno aí de umas 89 a 90, contando em todas as unidades. E o público que vem por dia é de quanto? Tem variado, por exemplo, por dia... No pico da semana... No pico chega a ter aí 250 a 350 pessoas. A fila vai daqui lá na 7 de setembro. E como a gente está bem à risca a questão do espaçamento, onde você passa tem um totem aqui com álcool gel, higienizador, está bem antenado com isso. Mas chegou aqui a ter um almoço, você tem noção, esse salão principal cabe hoje, com a restrição, cabe 150 pessoas. Já teve um dia dele virar aqui 2 vezes. A gente tem que limpar o salão, organizar e subir mais um público de 150. E com esse efetivo reduzido de profissionais. Aliás, esse salão do primeiro andar conta sobre o elevador e a moda da época, onde as mulheres podiam vir sem os maridos, tomar seus chás da tarde, e o passeio era inicialmente pelo elevador, que foi um dos primeiros elevadores instalados do Brasil. Sim. Então já era um passeio para essas damas. Era uma novidade. E, obviamente, o chá da tarde com todos seus doces, e elas podiam vir sem os maridos. Conta sobre isso. Foi na outra pandemia, em 1919, foi instalado elevador por medida de segurança para não ter aglomeração como tem agora. Foi instalado aqui, dizem que é o segundo elevador mais antigo do Rio de Janeiro. O primeiro foi o do Banco do Brasil, onde agora é o museu, que nós temos uma Colombo também lá. E o segundo foi aqui, as pessoas subiam por esse elevador. E aqui, como foi dito antes, é o primeiro lugar, porque a França foi o país de vanguarda das mulheres saírem sozinhas para tomar um chá e um café. Como o Brasil aqui era por conta do movimento feminino, né? O Brasil, a Colombo era um pedaço da Europa aqui, eles começaram foi o primeiro lugar do Brasil, as mulheres vinham sozinhas, solteiras, elas tinham que vir de vestido e chapéu a tomar um chá da tarde aqui. Foi o primeiro lugar que as mulheres poderiam vir sozinhas, sem estar acompanhadas de marido e sem ser taxadas de mulheres à toa. Qual o prato-chefe aqui da casa? Então, hoje? Foi teu cardápio. Quando eu vim para cá, a Colombo era muito conhecida como confeitaria. Eu mesmo não sabia que aqui tinha restaurante, mas aqui dentro tinha 3 bons restaurantes aqui dentro. Aqui, na verdade, é um hotel que você não dorme. Tinha um restaurante embaixo, tinha esse grande aqui e tem aquele mais do salão de baixo chamado Bar Jardim. Quando eu fui chamado para fazer uma consultoria de cardápio, eu falei, cara, minha área não é confeitaria. Eu sou um chefe executivo, faço comida internacional, entendo de confeitaria e panificação, mas não é minha praia. Um dos chefes falou assim, cara, aqui tem um restaurante, só que assim, a gente quer criar um nome com o restaurante da comida da Colombo. Aí eu falei, vim fazer com consultoria, achei os livros de receita que eu vou te mostrar aqui e eu vi os pratos antigos. Hoje o prato principal da casa que mais sai aqui tem sido o bacalhau, por ser uma casa portuguesa, a gente vem com bacalhau importado, a gente traz o bacalhau do Porto, a gente trabalha com alguns pratos de bacalhau e ele muda a 15 dias. No caso, hoje para vocês eu vou fazer um bacalhau tradicionalíssimo que é chamado bacalhau Gomes de Sá. Esse bacalhau Gomes de Sá, que o chefe Leonardo vai fazer para o programa, para vocês em casa poder estar fazendo essa receita. Sim, sim, e é bem simples, Okay. E tipo, o camarão com chuchu, que é um prato bem brasileiro, bem conhecido no Brasil, esse prato foi documentado, o primeiro lugar a vender camarão com chuchu no Brasil foi na Confeitaria Colombo. E tá no cardápio agora, a gente deu uma repaginada nele, que assim, a gente tem que fazer, o mundo mudou, a gente tem que mudar novamente, né?
E a gente tem trabalhado numa forma de pegar aquilo que é tradicional e colocar um toque mais que sofisticado, dar uma sofisticação. E tem dado certo, o pessoal tem gostado bastante. Pois bem, né? Você mora em qual bairro aqui no Rio de Janeiro? Eu atualmente moro em Marechal Hermes, zona norte do Rio de Janeiro. E a família está com... A minha família é toda aqui do Rio, está todo mundo aqui no Rio. Minha família, eu sou de Campo Grande, Rio de Janeiro, zona oeste, um pouco ali, Barra. Você, esposa... Agora eu moro em Marechal Hermes, eu, minha esposa, com enteados. Meus filhos moram em Campo Grande com a... Aí quantos filhos foram? Eu tenho 3 filhos. 3 filhos e um excepcional que depende mais... É da mesma esposa, eu fui casado uma vez só. Que depende mais de você, obviamente, do que... Mas ele, assim, ele é bem independente. O rapaz, ele é bem esperto. Ele já veio aqui algumas vezes, conversa com todo mundo, fala com todo mundo, ele é bem... E os filhos fazem o quê? Alguém seguiu a carreira do pai? Então, teve uma época que eu tive um food truck, que foi aquela época de food truck no Rio de Janeiro, e veio aquela moda. Foi aquela moda toda, isso. Né, Foi uma chuva que passou, né? Veio uma chuva e depois parou. E eu tive um bem bombado na época do Rio de Janeiro, que era chamado Pátio Truck e o Del Toro Food Truck. A gente vendia muito hambúrguer, muita costela de porco. E aí trouxe os filhos trazia os filhos para ajudar. Ele fazia a parte de atendimento, porque ele é muito simpático. Eu tenho uma filha do meio que ela me ajudava na parte interna. Eu acho que essa aí vai seguir o... Mas está estudando gastronomia? Não, ela está jogando vôlei agora, mas ela gosta muito de cozinha. Ela está no vôlei? Está no vôlei. Mas na equipe brasileira? Ainda não, ela é bem nova, ela vai fazer 15 anos agora mês que vem. Muito bem, muito bom. Obviamente a gente está passando um momento que reduziu bastante o público dos restaurantes. Sim. Mas você já sente essa retomada? Bem, aqui na Confeitaria Colombo, a gente sentiu essa caída, mas agora como o pessoal está sendo vacinado, estão começando a retornar, a gente está vendo o turista vir novamente, pessoas de outros países virem para cá. Estou vendo o turismo brasileiro, muita gente do Mato Grosso, da Bahia, do Centro-Oeste vindo visitar a gente. Tem dado uma melhorada, o nosso movimento tem sido bom. E a grande questão, no início a gente ficou meio que com medo, porque foi a gente teve que se adaptar. Mas ano passado a gente tem uma tradição muito grande aqui, entregar a ceia de Natal. No caso, eu com a minha equipe aqui, eu com o meu chefe de cozinha, a gente entra aqui no dia 23, nas 8 horas da manhã, e nós saímos daqui no dia 24, às 10, 11 horas da manhã. E entregam a cesta vendidas? Vendidas. Ano passado nós entregamos, foi o recorde, nós entregamos 384 ceias. Olha, uma boa completa. Dica para o seu final de ano, viu? Sim. Vem aqui e fala com o chefe. Você segunda a domingo aqui? Segunda a sábado, domingo aqui não abre. Aí às vezes quando tem almoço, jantar? Só almoço, porque a gente está com o horário reduzido, porque assim, a equipe foi reduzida, o horário está de 11 da manhã às 7 da noite. Vamos agora, antes de partir para a cozinha, para a receita do chefe, vamos partir para conhecer um pouquinho mais dessa belíssima casa da Confeitaria Colombo. Vem com a gente. Aqui são louças banhadas a ouro, vinda pela visita do rei da Bélgica. Ele trouxe a própria louça dele, tudo com cristal. Embaixo é um tesouro meio que arqueológico nosso. Aqui são pratarias, latas de época. Esse canto de cá são garrafas que foram encontradas porque não tinha geladeira nesse tempo, ficavam embaixo do chão e eles refrescavam remédios com esse tipo de vidro. Aqui são os livros de receitas originais da época. Aqui as pessoas escreviam o livro de receita molhando nesse tinteiro, que é o original da época, de prata. O tinteiro é para quê? Para poder escrever as receitas. Era escrito, não tinha caneta esferográfica nesse tempo. Esse é o tinteiro original da época. Você sentava ali e o chefe escrevia as receitas aqui. E esse livro tem quantos anos? Provavelmente deve ter, como tem 125 anos, deve ter uns 100 anos, 100 a 105, provavelmente. Pelas datas aí tem. Aqui é o menu de 1923, da presença do ministro de Relações Exteriores do Paraguai. Aqui está o cardápio, onde o presidente na época recebeu o presidente do Uruguai, do Paraguai, perdão. E aqui está o menu da época original. Quantos anos tem? Agora temos que fazer umas contas, né? Foi 1923. Ah, tá. Quase 100 anos. Então os menus da época, originais ainda. O samovar original, que era onde se servia o chá, em bronze. Essa mesa central aqui, ó. Esse mármore aqui é o mesmo mármore que tem no Vaticano, que é o mármore Carrara. Foi feito especialmente para cá com o brasão da Confeitaria Colombo. É o mesmo mármore que tem no Vaticano. É um guerridon.
Antigamente na hotelaria se usava para servir cafés e levar as sobremesas até a mesa do cliente nesse carrinho aí, que é o original da época. A marchinha de carnaval sassaricando, que dizia que tinha um ovo na porta da Colombo, que foi um assombro, foi um sassaricando, foi feita aqui na Colombo, e a partitura original está aqui autografada por várias pessoas da época, inclusive Vila Lobos era funcionário da casa. Então estamos aqui na cozinha do chefe. E qual é o prato do dia? Hoje é o bacalhau Gomes de Sá, é um prato bem tradicional da confeitaria Colombo, um prato que veio com os portugueses. A gente vai reproduzir a risca de como é feito aqui há 125 anos atrás, só que vai ter um toquezinho diferenciado, que é uma batata frita, que ela vai misturada junto, uma batata corada, que ela vai dentro do prato para dar um toque diferenciado. Para atualizar a receita Isso. do passado. Para dar um up. Fala pra gente dos ingredientes aqui, ó. Aqui nós já temos bacalhau do Porto desfiado e pré-cozido, cebolas cortadas a julienne, cebolinha, azeitona zapa sem caroço, ovo cozido, e aqui eu tenho alguns brotos para ornamentar o prato, e azeite, sal e pimenta. Azeite, sal e pimenta para complementar. Isso. Chefe, nós estamos falando de uma receita para quantas pessoas? Essa receita que a gente vai fazer aqui, eu vou fazer para 2 pessoas. Eu tenho aqui em torno de 200 gramas de bacalhau e umas 120 gramas, umas 200 gramas de cebola, com mais 80 de batata. Servir 2 pessoas bem servidas. Então, vamos à nossa receita. Primeiro passo, nossa batata já está aqui pré-cozida, a gente vai colocar ela para fritar. Pré-cozido quer dizer que ela foi feita na água quente? Na água quente, a gente chama de blanger na gastronomia, né? A gente deixa ela em torno de 10 minutinhos a 7 no máximo, cozido, escorreu e deixa ela fria. A gente vai agora dar só uma fritada nela aqui, ó. O óleo já está bem quente. Nós temos aí quantas batatas? Aqui deve ter em torno de 2 batatas e meia. Pronto. Não precisa nem colocar tudo, porque isso aqui é uma receita que ela rende bastante. Uma receita bem portuguesa, uma receita bem cheia de muita coisa. Enquanto ela frita aqui, para a gente ganhar tempo, a frigideira já está quente, vai vir com azeite. Azeite extra virgem. Azeite extra virgem, cebola. Ó, isso aqui é a música da cozinha. Aí já começou, Vila Lobos. O som. É só o tempo dela dar uma suada. E fogo alto, hein? Fogo alto. Sempre, hein? Batatinha já está aqui quase lá. Você vai deixar ela dourar? Deixa ela dar uma dourada. E a nossa cebola no fogo alto. Isso. Bota- Chefe, uma curiosidade, você já trabalhou na Marquês de Sapucaí, no Carnaval? Ainda não, eu tive uma proposta no ano que passou, mas teve a pandemia e não fui. Ah, vamos remediar isso, hein? É. Teve um ano que teve uma escola que homenageou a gastronomia, né? Foi. E eu lembro que o Roland fez contato comigo, só que estava muito atarefado, não deu, a gente acabou se desencontrando. Teve vários chefes desfilando, Sim, eles me convidaram nesse ano, na época. mas já assistiu, já foi lá na Marquês? Não, nunca fui. Ah, nunca foi? Nunca foi. É uma experiência única. Poxa, dizem que é muito legal. Como fica a questão do carnaval aqui para vocês? Carnaval, a confeitaria Colombo fecha, Fecha aquela semana toda, né? semana toda. É férias para todos. Férias, né? Nossa mini férias. Agora a gente vai entrar com o nosso bacalhau do Porto, que ele já está desfiado de salgado, ele fica de molho num tempo um pouco no leite, que é a receita tradicional, para que ele amoleça bem e quebre as fibras dele. A gente vai colocar agora aqui. Dá essa aqui, ó. Vai dar Você uma... deixou ele no leite, Sim. aproximadamente quanto tempo? Como essa proporção aqui é muito pouca, a gente colocou em torno de 20 a 30 minutos, para ele dar uma clareada e quebrar um pouco as fibras dele. E vem aqui dar mais uma Verdadeiro salsa. bacalhau do porco, Isso. né? E a receita tradicional há 125 anos. Que vem agora aqui com um pouco de sal, porque esse bacalhau ele vem de salgado. Ele é a posta do lombo do gado de morrua. Ele não vem com sal, ele é um bacalhau fresco. Sal, pimenta do reino. A gosto. É isso. Agora me dá pimento, cebolinha. E a azeitona zapa.
Já está aqui homogeneamente misturado. Já está praticamente, a nossa receita está pronta. A cebola, o bacalhau, a azeitona zapa, sal, pimenta do reino e a cebolinha. Aquela batata bem do início, ela já está aqui como tem que estar. Vou deixar ela um pouquinho mais, porque eu gosto dela bem crocante. A receita original, a gente só fez essa mudança, que a receita original vai com a batata cozida e refogada aqui junto com o bacalhau, com tudo. A nossa vai dar um crocante, que eu boto a batata corada, porque o brasileiro gosta muito de batata corada. Agora eu vou escorrer aqui a batata. Nossa batata está pronta? Já está bem crocante. Vou botar ela aqui para dar uma secada. Tirar o excesso de gordura. Até porque eu assisti um programa seu um dia desses, você comeu uma batata do Frédéric de Maillet. que você falou assim, eu não gosto de batata congelada. Eu falei, então ele vai ser bem, porque aqui a gente não trabalha com batata congelada. Horrível. Isso. A batata frita congelada é a coisa mais horrível que inventaram. É um sacrilégio. Com certeza. E agora essa batata que está aqui, está quentinha, a gente vai jogar esse crocante aqui dentro. Ó. Esse é o grande diferencial da receita hoje em dia. Continuamos a saltear. Para dar o cremoso do bacalhau com o crocante da... Dá mais um tapa de sal. E já, então, apagou o fogo. Apaguei o fogo, já está pronto. Já está pronto. Mais um. Gente, a gente chegou num momento muito importante de uma receita, que é o empratamento. Eu costumo dizer que a gente começa a gastronomia com os olhos. Muito importante você poder montar um prato e os olhos já degustar esse prato. Olha o que o chefe vai fazer. Ele vai mostrar passo a passo para vocês deixar o seu bacalhau como tem que ser. É mexer com os sentidos, né? O aroma tá, ó, você tá sentindo o frescor do azeite, da cebolinha, o crocante da batata. E agora falta o visual. É isso. Né? E aí o empratamento é fundamental naquele momento para você transformar a sua receita no sucesso que ela tem que ser. Que é o grande diferencial hoje em dia aqui na Colombo. Hoje, graças a Deus, a Colombo tem sido conhecida pela sua gastronomia também, não só pelas suas sobremesas, né? Vem aqui, coloca. Bem generoso, como tem que ser. Tirar agora aqui. Olha, que maravilha. O ovo cozido, que também teria aqui em cima, misturado na receita, mas eu gosto de colocar ele por cima. Coloco aqui uns brotos de beterraba para dar um... Isso aí são folhinhas de... E essa aqui são folhas de beterraba e aqui são micro folhas de salsa. Vou colocar Olha, por gente. cima. E aqui vem um azeite. Para dar o brilho. Isso, um azeite de ervas com salsinha fresca. E tá pronto Olha aí, o nosso prato. uma receita rápida, muito gostosa, lindíssima, que vai fazer sucesso na sua mesa. Chegou a melhor hora, a degustação. E, como já falava, sempre o Roland Villard, hein? Sofisticação. Sofisticação. Belíssimo prato, bacalhau a Gomes de Sá. Estou aqui com o Richard Guir e o nosso chefe, Leonardo Richard Guir, que é o sucesso da casa na mulherada. Não é isso, chefe? A conversa dele, ele tem uma conversa assim, envolvente. Teu... Ele é terrível. Ele é terrível, e você é terrível nas receitas. Olha aqui, ó. Vamos brindar. Santé. Sucesso. E bon appétit. Bom apetite.